Boa noite a todos, paz e bem. Intenções desta Santa Missa: proteção por intermédio do anjo da guarda, pela recuperação da saúde física e espiritual de Milton Pompeu de Barros, Luciano Almeida, Deia de Souza, Gonçalo Paz de Barros, Benedita Fortes de Barros, Eneida Lívia Pandolfo Araújo, Bernardina Jovanil da Rocha, José Geraldo Carreiro da Rocha Rita de Cássia da Rocha, Carlos Alberto da Rocha, João Alberto Nonato da Rocha, Cristianele da Rocha Rezende e família, pela saúde de Ana Paula Martinelli Rangel, Maria Eduarda da Martinelli Rangel, Luiz Augusto Correia Rangel, Douglas Arruda Oliveira, Inês Gonçalves Teixeira, Elizabeth Freire, pela saúde das famílias Arnaldo Bianchi e Dias Oliveira, pela saúde de Antônio Marilene Yasmin, Omar Canavarros, Altiberto Melo e família. Ação de graças pelo aniversário dos dizimistas: Felipe Rondon Albuquerque, Clélia Junqueira Rezende, Michele Nardi Gomes, Kátia Silene L. Assis Silva, Creidenir Luzia da Costa Tomasi, Vera Lúcia Duarte Valverde, Michele Nardi Gomes, Clélia Junqueira Rezende e Moacir Cavalcante da Silva. Em ação de graças: Murilo Bezerra Dias, Miguel Ângelo Carrocia, Bárbara Lopes Carrocia, pelo aniversário de Luiz Carlos de França e Kátia Correia, em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida e a Santo Antônio. 7º dia de falecimento de José Fernandes Correia Rangel, Marquinhos Cleiton Branco, Antônio Félix Souza Andrade. Pelos falecidos: Jaime Augusto de Souza, José de Souza Júnior, Martim Dabu Pompeu de Barros, Ralph Augusto Martins, Tereza Aguiar Vitório, Newton Brant, Maria Tereza Brant Freire, Aurélio Fontoura da Costa, Francisco Xavier de Jesus, Valeriana Eusébio Oliveira de Jesus, Geraldo Favorino, Joanita Favorino, Hércules Favorino, Antônio Mascarenhas Junqueira, Danílio Alves Ribeiro, Marli Pomô Maia, Rosana Câmara Batista, Olinete Adelina Correia, Vitor Hugo de Arruda Miranda, 9 meses, Josemar Ciríaco da Silva, Benedita Alves Correia, e pelas almas do purgatório, além de todas as intenções que trazemos em nossos corações. Maria tinha em seu coração o Cristo, e por isso se entristeceu por não encontrá-lo no túmulo. O Cristo ressuscitado, na gratuidade de seu amor, abre nossos olhos para vê-lo principalmente no irmão ou irmã. Ele abre o olhar de nossa fé, como abriu o de Maria, que chorava do lado de fora do túmulo. E a notícia que ela dá aos apóstolos deve ser a nossa em nossos dias: eu vi o Senhor. Fiquemos todos de pé para receber a nossa equipe litúrgica com o celebrante Frei William. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro
Paz e bem. Paz e bem. Que alegria estar convosco. A maior alegria é celebrar a Eucaristia. Esse é o grande memorial da nossa vida cristã. A paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje 7º dia de falecimento de 3 famílias: José Fernandes Corrêa Rangel, Antônio Félix Souza Andrade, Marquinhos Cleiton Branco, por todos os falecidos já citados nesta Santa Missa. E assim nós queremos nos colocar no sufrágio dos vossos entes queridos. A nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe, vos acolhe, vos recebe. Vamos rezar pedindo a bênção de nosso Deus. Só o nosso Deus pode enxugar as vossas lágrimas, confortar o vosso coração e vos dar a certeza da vida eterna, a ressurreição. Iniciemos nossa Santa Missa, não em nosso nome, mas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam em vossos corações. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus nos reúne por amor. Grande é sua misericórdia. Deus conhece e sabe da vossa agonia, vosso sofrimento. O Cristo Jesus experimentou o mais profundo das nossas dores, o fracasso, a perda de tudo, perder um ente querido. Não nos encontraremos mais, mas em espírito e verdade estaremos em oração. A traição de um amigo como Judas, e muitas situações nós vamos vendo de pecado da nossa vida espiritual, medo da morte, medo do Covid, medo de ser infectado, medo de tudo, um medo social. Então nós estamos numa situação muitas vezes de uma síndrome de pânico, de pavor, de incertezas, de inseguranças. O maior inimigo que nós temos se chama o medo, e que muitas vezes nós necessitamos superá-lo. E podemos superar apenas pela fé, meus irmãos. Então vamos confessar ao nosso Deus os nossos pecados comunitários. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje ouviremos o relato de Maria Madalena. Foi a primeira que foi ao túmulo. Onde está o meu Senhor? O túmulo estava vazio. E os anjos chegaram próximo dela. Mulher, por que choras? Famílias, por que choram? Nós muitas vezes não entendemos, mas necessitamos entender os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Talvez não nesta vida seja completa, mas se completa no céu, na glória de Deus, na ressurreição. E é por essa ressurreição que nós cremos, nós cantamos, louvamos, enquanto temos vida, temos vigor, nós glorificamos o nosso Deus, até fechar os olhos e contemplar a face de Deus. Cantemos, louvando ao Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós
Deus, que nos concedesse a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com os vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possa um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor é transformadora e renovadora. A fé que nasce da verdade de Cristo nos faz livres e felizes. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram ao Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Retém a palavra do Senhor e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transporta em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosses tu que o levasse, dize-me onde o colocasse, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, queridos irmãos, queridas irmãs, o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ato dos apóstolos hoje nos ajuda a refletir sobre a nossa vida humana. Nossa vida humana muitas vezes efêmera, pecadora. Nós não entendemos os desígnios de Deus, porque são tantas coisas nessa vida que nos fazem nos prender, nos escravizar por picuinhas, situações da nossa vida tão pequeninas, passamos raiva, nos entramos numa série de fatores de conflitos, situações que se vive, e também não entendemos a situação da morte, esse apego nosso à vida terrestre. Mas isso é muito humano, isso é natural, é a lei natural nossa. Só podemos entender desta forma. Mas espiritualmente nós vamos entendendo algo maior que existe do que estar apenas vivendo uma situação que não tem sentido. Mas o apóstolo Pedro vai nos ensinar, pelo menos aos primeiros judeus que estão se convertendo, que dizendo que realmente, acusando, dizendo uma verdade para eles, eles não queriam ouvir, que foram eles que o crucificaram. Então eles acordaram para a vida, falaram: meu Deus do céu, fui eu que crucifiquei. Fomos nós? Sim, foram vocês. Somos nós que crucificamos pelo nosso pecado, pela nossa fraqueza, pela nossa situação. Da mesma forma, no Evangelho nós vamos ver aquela que era pecadora, aquela que ia ser apedrejada, Maria Madalena, uma mulher, no tempo de Jesus, num tempo de uma cultura machista, que jamais iria aceitar uma mulher. Foi a primeira que foi ao túmulo, que viu o túmulo vazio. Então era difícil para eles, uma cultura. Então se rompe essa cultura de preconceitos. Então aqui nós vamos vendo que Jesus chama a todos. E o apóstolo Pedro está tão certo do Espírito Santo, que foi o tempo de Pentecostes. Até então, antes eles estavam fugindo, porque quem se dissesse: eu sou um cristão, eu sigo esse Jesus, o mestre, era condenado à cruz, era perseguido. Por isso tinham medo, pavor. Não, vocês estão enganados, nunca vi esse homem, você é um deles. Não, você está enganado, enganada, não, que é isso? Então, com o tempo de Pentecostes, eles criaram a força, veio o Espírito de Deus dando sabedoria, discernimento para eles, que eles foram capazes, como Pedro,
vocês o crucificaram. E a narrativa vai nos falando do Atos dos Apóstolos. Bom, já que nós o crucificamos, quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito. Meu Deus do céu, estou em pecado, tenho que confessar meu pecado. Agora que confessei o pecado, Padre, o que eu devo fazer? Qual é a minha penitência? Então, perguntaram a Pedro e outros apóstolos e responderam: irmãos, o que devemos fazer? Penitência. Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esta foi a penitência. Não só isto, não. Pedro respondeu também: convertei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, como nós também recebemos. Não? E ele vai começando: pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si, que é o nosso dever, nossa obrigação de cristãos, evangelizar, chamar mais cristãos, da nossa casa, amigos, amizades, tudo. A capacidade, a coragem de dizer: larga esse vício, tá? Muda de vida, toma vergonha na sua cara. Você é capaz de dizer: não, eu vou perder meu amigo, que isso? Não, então essa é a coragem de Pedro. Então nós vamos para lá. Então, com todas essas palavras, os apóstolos exortavam, e algo muito importante para nós: salvai-vos dessa gente corrompida. Diz-me com quem andas e te direi quem eres. É um ditado popular antigo que se torna novo para nós. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, então, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram aos apóstolos, a eles. Então esse é o convite, meus irmãos, para nós. Exultemos, exulte, né? Transborde toda a terra da bondade do Senhor sobre os nossos atos, sejam atos cristãos. E o Evangelho nós vamos agora meditar, pedindo a graça, a misericórdia, nosso Deus. As famílias enlutadas, não é fácil perder o nosso amigo, está estampado no coração, na vida, na amizade, na família. Não nos encontraremos mais, mas em espírito e verdade, um dia o Senhor nos concederá. Refletindo sobre esse Evangelho de hoje, nós vamos entendendo que é importante esta pergunta que os anjos fazem, que Deus, Jesus nos fala: mulher, por que choras? Famílias, por que choram? Você, por que chora? Porque tens medo. Porque tens medo. Caros irmãos, caras irmãs em Cristo, o Evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje começa nos dizendo que Maria Madalena estava chorando a pedra de Jesus, no túmulo de Jesus. Ao perceber que a pedra do túmulo onde estava o corpo de Jesus, a quem ele fora visitar, ela fora visitar, ainda de madrugada havia sido removida, e que o túmulo estava vazio, e ela entra em desespero, chorando. Quantas famílias choram? Eu não vi meu pai, meu irmão, meu avô, minha avó, eu não vi. Como pode? O que nós estamos vivendo hoje? Um corpo jogado dentro de um saco parece um saco de lixo naquilo lá. Coloca nu a pessoa lá dentro, para jogar dentro de um buraco. Onde já se viu o que nós estamos vivendo hoje? Eu não vi meu ente querido, eu não velei, eu não vi seu corpo, seus olhos, seu corpo. Não pude estar ali ao seu lado. Este é o choro de Maria Madalena e de muitas famílias, muitos, que nesse momento se perguntam: o que é isto? O que está acontecendo? Então muitas vezes não temos uma estrutura espiritual, não temos uma estrutura para entender este momento que estamos vivendo.
Mas Deus nos dá sempre uma resposta: não chores. Então, perguntam a ela: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Completamente desolada, Maria Madalena, mergulhada no sofrimento, nem percebe que aquele a quem ela procurava morto, estava vivo, bem ali diante dela. Maria Madalena, que contentava em ter de volta o túmulo, o corpo de Jesus, havia ressuscitado e ele estava ali diante dela. Suas lágrimas ofuscaram seus olhos, impedindo-a de enxergar a Jesus. Quantas vezes estamos mergulhados em problemas, estresse, cansaço, sofrimento, apurrinhamento, aborrecimento, decepções, frustrações, então não conseguimos enxergar a Jesus. Essa oração não faz efeito, essa missa não faz efeito, esse terço não faz efeito. É o momento que nós estamos fechados no sofrimento, como Maria Madalena. Só que vai nos despertando com as perguntas: mulher, por que choras? A quem procuras? Assim que reconheceu Jesus, Maria Madalena encheu-se de alegria e recebeu dele uma missão importantíssima: anunciar aos demais a ressurreição. A vida não acabou, meus irmãos. Enquanto vocês estão vivos, nós estamos vivos. A nossa missão cristã, o nosso batismo, nos chama a atenção de ser evangelizadores. Vai lá, você ainda tem que estar vivo ou viva para dar vida aos outros. Reza com os outros, chora com os outros, se alegra com os outros. Participa desta vida com os outros. É isso que o Senhor nos chama, que nós necessitamos ter esta grande alegria. A vida não acabou com ele, com ela. A vida continua. Os outros precisam de nós precisamos dos outros. E é isso que move esta vida cristã. Nossa missão: anunciar a boa notícia, o mais importante que já se ouviu nesta terra: Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive entre nós. É a nossa fé. Conosco pode acontecer o mesmo que aconteceu com Maria Madalena: estar diante de Jesus e não enxergá-lo, por estarmos mergulhados no sofrimento, no medo, no pavor, na insegurança, na incerteza de um futuro. Deixemos-nos então que o Espírito Santo de Deus tome posse de nós. Então, quando somos acometidos por alguma situação adversa, ficamos tão focados no problema, não conseguimos enxergar a Deus, soluções, respostas. Quantas vezes nos sentimos desanimados, abatidos, e não enxergamos a presença de Jesus diante de nós, querendo falar conosco, um sinal de que ainda estamos presos aos túmulos vazios. Caminhemos, pois, rumo a um novo tempo, sem temer os desafios, carregando conosco a certeza de que, por mais sombrio que sejam os nossos dias, o sol nunca deixa de brilhar em nossa vida, pois o nosso sol é o Cristo ressuscitado. Por maior que seja o nosso sofrimento, não nos deixemos sucumbir, confiemos no ressuscitado. Ele tem poder de transformar nossas noites escuras em dias claros, nossas lágrimas em sorrisos, nosso sofrimento em trampolim para nossa ascensão. Ressuscitemos com Jesus, meus irmãos. Quando trocamos a escuridão dos túmulos vazios pela luz de um novo dia, tenhamos a certeza, meus irmãos, a luz de Cristo que brilha em nós
nada e ninguém irá apagá-la da nossa vida, pois esta luz, que é Jesus, nos faz entregar com alegria, com fé, sem medo, mas com confiança, todo o nosso sofrimento, e com toda certeza que transformará em alegria e esperança. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos caminhando, seguindo este Jesus, que é caminho, verdade e vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos as nossas preces pedindo ao Deus da vida que nos dê alegria e esperança para continuar caminhando e evangelizando. Confiantes no amor infinito do Pai para conosco, amor demonstrado a nós na vida, nas palavras e nas atitudes de Cristo, a Ele elevemos nossos rogos e juntos respondamos: Pai Santo, ouvi-nos e abençoai-nos. Pai Santo, ouvi-nos e abençoai-nos. Fortificai vossa igreja em sua missão, para que ela anuncie com fervor a verdade de Cristo, nós vos pedimos. Pai Santo, ouvi-nos e abençoai-nos. Dai-nos a luz de vossa verdade, para que descubramos vossa presença na vida de nossos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Pai Santo, ouvi-nos e abençoai-nos. Fazei surgir trabalhadores fiéis de vossa vinha, para que defendam os pobres e excluídos e testemunhem na vida o evangelho de vosso Filho, nós vos pedimos. Pai Santo, ouvi-nos e abençoai-nos. Guardai vosso povo, Senhor Deus, e inspirai-lhes palavras e ações em favor de vosso reino, anunciando por vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. É prova de amor junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para sempre, empobrece o seu viver, para a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é bem servir, por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançar os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, necessário, nosso dever e salvação. Dar-vos sempre graças nesse tempo, nesse lugar, sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, traduziu a morte, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós os unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Milton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hoje celebramos a missa de 7º dia pelos nossos irmãos José Fernandes Corrêa Rangel, Antônio Félix Souza Andrade, Marquinhos Cleiton Branco e por todos os falecidos já citados nessa Santa Missa e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes aos ensinamentos de nosso Deus, ousamos rezar, orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e preparai os corações de vossos filhos e filhas, que enriquecesses com a vossa graça do batismo, para que possamos merecer a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe vos entrega as nossas condolências ao sufrágio dos vossos entes queridos. Se tiver alguma família presente, já vos entregamos, por favor. Familiares de Marquinhos Cleiton Branco, familiares de Antônio Félix Souza Andrade, José Fernandes Correa Rangel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, nós queremos agora ouvir os avisos da nossa paróquia. Informamos que atualmente os encontros de preparação matrimonial duram em média de 60 a 90 dias. Os próximos grupos iniciarão no dia 8 de maio. Para inscrições e mais informações, procurar a Secretaria Paroquial. Inscrição antecipada. Novos horários de missas nesse período de agravamento da pandemia. De terça a sexta-feira, às 18h30, sábado, às 6h30 e domingo, às 8h30 e às 10 horas. As missas estão sendo transmitidas pelo Facebook da paróquia. Voltando para casa, voltemos com a esperança do Cristo ressuscitado. Um dia nos encontraremos, é a promessa do Senhor. Enquanto vivermos, continuemos evangelizando, vivendo a nossa vida, levando sempre como São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver a escuridão, que eu leve a luz. Esta é a nossa missão, meus irmãos. Então vamos com esta certeza do ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio, recebais a bênção de nosso Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, permaneçamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite, um bom descanso, paz e bem. Paz e bem. Ressuscitou.